E aí, queridos e queridas, como é que vocês estão? Belezinha? Bora fazer mais um videozinho aqui do SQL. Não se esqueçam de curtir o vídeo, assinar o canal e todas essas coisinhas ao qual eu peço quase todos os dias. Então, vamos começar a criar as nossas primeiras bases de dados. Por que eu já vou pular para a parte de criação de base de dados? Porque eu quero que vocês entendam realmente esse conceito de tabela para nós podermos entrar na parte de seleções um pouco mais, vamos dizer assim, mais complicadas, como por exemplo junção de bases e afins, tá? Então, quando nós criamos aqui a nossa tabela íris, a TBL íris, nós simplesmente importamos esses dados de um determinado arquivo. E aí simplesmente fomos pulando as informações, né, aos quais o SQL informava para a gente, que tipo de dado que é, qual tabela que é e etc. E simplesmente só fizemos o next, next, finish e colocamos aqui. Agora nós vamos entrar realmente um pouco no conceito da criação de tabelas, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro de tudo, vou deixar aqui este comando, tá? Use o aulas, neste caso, aulas SQL Server, aulas SQL 2020. Por que eu estou usando isso? Porque toda vez que eu executar esse código, né, que na hora que eu aperto F5, na hora que eu executo, ele vai de cima para baixo, da esquerda para a direita. E aí ele vai garantir que seja a base ao qual eu estou trabalhando. Tá? Então, pelo menos por enquanto é essa, é a que eu estou usando é essa. Se você nomeou a sua base com outro nome, você coloca o nome da base a qual você colocou. Se colocou, sei lá, como Churruminos 2020, vai ser Churros Minos, Churruminos 2020 e assim por diante, tá bom? Então é o seguinte, tem um comandinho que nós usamos, né? Depois mais para frente eu vou entrar mais em detalhes sobre ele, né? Que é o comando de criar base de dados. Podemos criar de dois modos. Podemos clicar aqui com direito e simplesmente criarmos uma base de dados, tá? E inserir uma base de dados aqui em tabelas, criar uma tabela e assim, seja lá o que for. Mas eu vou ensinar você aqui a fazer pelos comandos, tá? Então, temos o comando create. O comando create ele faz várias coisas. Ele não cria simplesmente só tabelas, ele cria outros objetos. Mas por enquanto estamos tratando só sobre tabelas. Table. Meu costume é colocar um TBL na frente e underline. Precisa? Não. Esse é o comando completo? Né. Vamos dizer que pelo menos por enquanto é, tá bom? Create table, TBL, e eu vou criar, por exemplo, a tabela chamada pessoas, ok? Abre e fecha o parênteses. Dentro desse parênteses, eu tenho que colocar quais são as colunas que estarão dentro da minha tabela. Então, eu vou colocar, por exemplo, código o código da pessoa, né? Eu vou colocar o nome da pessoa e eu vou colocar uma data, que é a data de nascimento dela. São essas três colunas que eu tenho que colocar. Então eu vou chamar aqui de ID pessoa, tá? E eu vou colocar ela como do tipo inteiro. O que é um tipo inteiro? O que é um tipo numérico? Isso eu vou explicar mais para frente. Só saiba que o int é que você vai colocar números inteiros dentro dele. Tá? Eu expliquei um pouquinho variáveis, mas vamos manter pelo menos por enquanto aqui. Tá? Então eu vou colocar aqui nome pessoa, né? E eu vou colocar com esse dado aqui varchar e vou colocar que vai até 50 caracteres dentro dessa variável, tá? Vão até 50 caracteres. E eu vou colocar aqui data, nascimento, date. Por que eu estou colocando em maiúsculo o tipo de dado? Porque eu quero, porque eu gosto de escrever desse jeito. É necessário? Não, eu poderia simplesmente escrever varchar minúsculo, poderia colocar com R na frente, tá bom? Mas por uma questão de visualização melhor das informações que eu estou escrevendo, eu vou deixar eles em maiúsculo, tá bom? E aqui embaixo, logo depois que eu criar bem dentro da base de dados, ok? Então eu vou rodar aqui o comando por inteiro, tá bom? Eu criei. Se eu rodar novamente, ele vai reclamar, ó, já existe um objeto com o nome tbl_pessoas do banco de dados. Eu já tenho uma tabela com esse nome, não é necessário criar novamente, eu não consigo criar novamente. O SQL em si ele não deixa você criar novamente, tá bom? Então eu tenho que fazer o quê? Por uma questão de deixar aqui o script que você simplesmente possa rodar de uma vez, eu vou colocar aqui drop table if exists beleza? TBL underline pessoas,
tá bom? O que quer dizer isso daqui? Ele vai dropar a tabela se existir, tá bom? Então, ele destrói a tabela, vamos dizer assim, ele exclui a tabela e logo depois disso ele cria novamente. Se já existia essa tabela, ele exclui, tá? O que aconteceria se, por exemplo, eu executasse o drop table sem o if exists? Como a tabela ela já existe, eu vou rodar e ela vai funcionar. Se eu rodar novamente, ele vai reclamar. Não tem como descartar, porque não existe essa tabela ou você não tem permissão. Neste caso, caso o seu usuário seja administrador, seu usuário seja o principal da base de dados e do computador também, não é uma questão de permissão, é uma questão que essa tabela não existe, tá bom? Então eu vou manter pelo menos por enquanto assim o meu código. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou inserir dados ali dentro. Então eu vou escrever o comando insert into, aí o insert into o quê? Eu tenho que inserir em determinada tabela. Então eu vou colocar aqui TBL pessoas. É de dia, minha cachorra vai latir, é a vida, tá? Então aqui, ó, ID pessoa. Dentro do parênteses eu coloco o quê? Eu coloco quais são as colunas às quais eu vou inserir os dados. Eu preciso colocar os nomes das colunas? Não necessariamente. Por quê? Porque eu posso fazer de uma forma. Eu insiro os dados, se eu não colocar o nome das colunas, ele vai inserir de acordo com a ordem das colunas ao qual a minha tabela existe. Então, assim, quando eu criei minha tabela, pelo menos essa com a qual a gente está trabalhando, eu tenho o ID pessoa como primeira coluna, eu tenho o nome da pessoa como segunda coluna e eu tenho data de nascimento como a terceira coluna. Então, se eu não especificar a ordem das colunas aqui dentro do primeiro parênteses, ele vai inserir de acordo com a ordem das colunas ao qual eu tenho. Vou demonstrar aqui. Então tá, eu tenho aqui TBL pessoas, values. Veja que eu não coloquei a ordem das colunas na frente. Então eu vou colocar, sei lá, vou colocar aqui Zorobabel, tá bom? E vou colocar a data de nascimento que a gente coloca mesmo entre aspas. Pelo menos no banco de dados, na maioria das vezes, ele está com a data na ordem ano, mês, dia, tá? Então vou colocar aqui, eu nasci em 1937, 15, 11. Tá bom? Então eu vou rodar aqui. Vou rodar partes por partes, tá? Eu já estou aqui na aulas SQL 2020, mas vou rodar de novo. Rodei aqui, selecionei, apertei o F5, rodei aqui para poder criar a tabela, tá? E agora eu vou inserir a data. Falha ao converter data de hora, cadeia de caracteres. Então, aqui é bem provável que na minha base de dados esteja com uma configuração diferente, né? Então, eu vou colocar aqui 15. Ah, e é lógico, né? O animal aqui colocou mês, um dia no lugar de mês. Então aqui é 15. Foi mal, errei. Então, puf. E aí, ó, agora que eu for selecionar tudo da TBL pessoas, tá bom? E eu selecionar, eu vou ter simplesmente só um único registro ao qual eu inserir. Veja que na hora que eu coloquei aqui o values quer dizer o quê? Quais são os valores que você vai inserir? Eu coloquei na ordem ao qual eu tenho as minhas colunas. Se eu tivesse invertido, por exemplo, eu pego aqui o Zorobabel, coloco aqui no lugar da data e eu insiro aqui desse jeito. Na hora que eu rodar, ele vai fazer o quê? Ele vai reclamar, porque não tem como você converter a palavra Zorobabel em uma data, tá bom? E agora, para você inserir na ordem ao qual você quer inserir, você abre o parênteses logo depois do nome da tabela e você coloca quais são as colunas que você vai inserir dados. Então pode ser que numa inserção eu não queira inserir em todas as colunas. Eu posso inserir, sei lá, existem 10 colunas na minha tabela. Eu posso inserir em 3 colunas, 4 colunas, 5 colunas, 10, nas 10 colunas e assim por diante. Então eu posso colocar aqui ID pessoa, tá bom? Coloco aqui o nome da pessoa e eu coloco a data de nascimento. E aí, se eu rodar novamente, eu vou ter um outro registro igual. Eu posso inverter as colunas? Pode, você pode colocar a ordem ao qual você quiser. Eu posso colocar, por exemplo, aqui. Eu poderia colocar o ID da pessoa por último, por exemplo. Não tem problema. Importante é a ordem das seleções, na ordem das inserções que eu estou colocando aqui, serem iguais às que eu estou colocando, às que eu especifiquei aqui em cima. Então aqui eu coloquei ID pessoa, data de nascimento e nome da pessoa. Aqui está o código da pessoa, o nome e a idade, a data. Então não bate. Então eu posso simplesmente ou alterar aqui embaixo ou alterar aqui em cima. Eu vou alterar aqui em cima, tá bom? E eu vou deixar aqui. Às vezes é bom você colocar as colunas, às vezes não. Na grande maioria das vezes eu aconselho vocês a colocarem os nomes das colunas. Por quê? Às vezes pode ser que você insira uma coluna nova e você não colocando a ordem,
você ferra a sua inserção. Isso eu vou explicar mais pra frente, tá? Pode ficar tranquilo. Então eu não vou colocar somente uma única pessoa. Eu vou colocar aqui, por exemplo, duas. Vou colocar o código 2, Jailson, e eu vou colocar que a data de nascimento é, sei lá, 1971. Ele nasceu no dia 4 de abril. Ok? E vou colocar aqui o nome da pessoa terceira. Vou colocar aqui Jobisley. E eu vou colocar que ele nasceu em 1990, ele é novinho. 3, nasceu dia 3 de janeiro, tá bom? Na hora que eu rodar, ele vai mostrar esses 3 resultados. Então, só resumindo o que a gente fez. Nós especificamos aqui nessa primeira linha qual que vai ser a base ao qual nós vamos estar trabalhando, tá? Então, daqui para baixo, todos os comandos que forem executados vão ser executados nessa tabela, nessa base de dados, tá bom? Eu preciso fazer isso? Eu aconselho, tá bom? Porque pode ser que você não mude qual que é a base de dados e você acabe errando, você acabe inserindo em uma outra base de dados ao qual você não deveria estar criando essa tabela, tá bom? Esse drop table, ele dropa a tabela, então ele remove a tabela da minha base de dados, caso ele exista, tá bom? Aqui eu crio uma tabela com 3 colunas, uma tabela bem simples, ok? E aqui eu insiro valores na tabela pessoa, aqui na frente dos parênteses eu especifico quais são as colunas ao qual eu vou inserir, qual a ordem das colunas ao qual eu vou inserir, e esse valor especifica quais são os valores que serão inseridos. Então eu abro parênteses, eu vou colocando os valores separados por vírgula, de acordo com a ordem ao qual eu coloco, e para eu poder fechar, eu fecho parênteses, coloco vírgula novamente e eu vou especificando quais são os valores que eu coloco. E para poder selecionar, é a mesma coisa que eu ensinei nos vídeos anteriores. Select, você coloca ou o asterisco para você retornar tudo, ou você coloca quais são as colunas que serão retornadas. Beleza? Espero que vocês tenham entendido o básico do básico de criar e selecionar, criar e inserir dados na tabela. Porque a partir de agora nós vamos começar a realmente trabalhar com isso. Criarmos tabelas de dados, selecionarmos algumas coisas, ok? Porque mais para frente eu vou ensinar sobre select, subselect, CTS, funções e afins, e é importante vocês entenderem este conceito. Beleza, meus amores? Espero que tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha assim no canal. E é isso aí. Beijos na bunda, até mais.